O contato no agora é com a secretária nacional de Direitos Humanos, Flávia Piovesan. Secretária, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Me acompanham nessa entrevista aqui as repórteres Vitória Famer e Bibiana Borba, da Rádio Guaíba, porque afinal de contas, ao longo da semana, elas têm tratado de diferentes assuntos ligados aos direitos humanos. Mas nesse momento, o principal assunto do Brasil em relação ao que está acontecendo é esse estupro coletivo. O que o governo federal, como é que o governo federal vai tratar essa questão fora do âmbito da Polícia Federal, do Ministério da Justiça? Veja, primeiro eu queria aqui me solidarizar, dizer que essa violação aponta uma barbárie, uma crueldade de extremo grau, ou seja, viola diretamente a integridade física, moral, mental, psíquica da vítima, de todas as mulheres brasileiras. Eu queria acentuar aqui que me somo à voz da indignação e creio que é um caso emblemático que demanda respostas emblemáticas em 3 arenas. Primeiro, no que se refere ao dever do Estado de investigar, processar e punir e reparar essa violação à luz da perspectiva de gênero. Ou seja, não é uma violação qualquer, não é um crime qualquer. O crime ocorreu, sobretudo, porque a vítima era menina, mulher, menina. E o que ainda agrava a situação é não só a temática de gênero, mas a vulnerabilidade da idade. Esse se tratava de uma adolescente. O segundo pilar, Felipe, é o tema da assistência integral, o apoio total à vítima. Então, eu penso que nós temos que olhar por os perpetradores, os agressores, no campo do combate à impunidade, mas também um olhar atento à vítima, para que seja acolhida e possa contar com toda uma rede protetiva de assistência integral e apoio. E o terceiro pilar, que me parece aí o mais desafiador, é lidar com medidas preventivas, ou seja, campanhas de sensibilização, medidas que apontem uma educação não sexista, pautada por parâmetros igualitários. Amanhã nós teremos uma reunião às 10 da manhã no Ministério da Justiça, uma reunião essa convocada pelo Ministro da Justiça com todos os secretários de Segurança do Estado e também com o Secretário Nacional de Segurança Pública, e esse tema ganha toda a relevância, ou seja, é triste, eu como uma pessoa que defende os direitos das mulheres, é triste que tenhamos uma situação tão calamitosa como essa, para que o nosso grito seja efetivamente ouvido. Secretária, é uma questão que nos preocupa a todos de uma maneira, porque, claro, esse caso ganhou uma repercussão nacional e internacional, mas é um crime que se repete a todo momento. Como é que a Secretaria Nacional de Direitos Humanos pode entrar no combate a um crime como esse? Você disse bem, não é? Uma mulher a cada 11 minutos no Brasil sofre uma violência sexual. Isso não é, infelizmente, monopólio do Brasil. A violência é epidêmica, é democrática. Nos Estados Unidos, por exemplo, também a violência sexual no campus universitário é uma constante. Então, nós temos esse padrão generalizado, democratizado de violência contra a mulher. Agora, eu realmente acredito que investindo em medidas preventivas, além dessas que eu mencionei, os 3 pilares, mas a nossa secretaria terá muito empenho em todas as 3, em apoiar, mas sobretudo no campo de uma educação não sexista pautada por parâmetros igualitários. Então, esse é um ponto crucial, ou seja, o drama da violência contra a mulher requer que se enfrente o drama da cultura da violência contra a mulher. Então, esse é o aspecto desafiador, como desmantelar, enfrentar, repudiar, desconstruir uma cultura de violência contra a mulher, que não é de hoje, mas é de ontem, e que nós temos o desafio de, vamos dizer, evitar que ela se perpetue. A repórter Bibiana Borba tem uma questão para a senhora. Secretária, bom dia. Por favor. Nos últimos dias... Bom dia, é um prazer falar com você. Secretária, a gente tem visto nos últimos dias, nesse final de semana, a menina vítima desse estupro coletivo sendo cada vez mais culpabilizada por essa situação. Mesmo que 33 homens, seja lá qual for o número, tenham violado o corpo dessa adolescente, as pessoas começam a relativizar como ela teria agido para que isso acontecesse com ela. E de
uma forma ampla, isso está sendo discutido, manifestações estão sendo organizadas para contestar essa cultura de que a vítima do estupro, na verdade, causou essa agressão a si mesma. Como é que a senhora vê nesse caso, em que até mesmo o delegado que iniciou a investigação foi acusado de ter essa atitude com a menina ao interrogá-la inicialmente? Eu aqui me somo à sua indignação. Realmente fico perplexa com a hipocrisia de se transformar a vítima em ré, culpabilizando a vítima como se ela tivesse oportunizado a cultura do estupro. É inaceitável no campo moral, ético, jurídico. Não é a primeira vez que isso ocorre. Há estudos no campo da sociologia do direito. Uma querida amiga feminista, Silvia Pimentel, Valéria, Ana Lúcia, lançaram um livro chamado Estupro, Crime ou Cortesia. E justamente trabalha com casos paradigmáticos levados à nossa justiça, em que a argumentação tem sido essa: mas a vítima, porque vestia uma saia curta que oportunizou, porque saiu à noite sozinha. Não há como aceitar essa hipocrisia, fruto de uma mentalidade sexista, machista, que nós temos aí, na ótica de direitos humanos, que enfrentar. Então, é realmente lamentável essa atitude hipócrita. E também entendo que a vítima que sofreu essa barbárie violada que foi por mais de 30 homens, não pode sofrer a violência institucional. Ou seja, quando ela vai acionar o aparato de segurança, ela não pode ser vitimada de novo. Então, fiquei realmente perplexa com as perguntas feitas pelos delegados tribunais e hoje os jornais noticiam, ontem a medida adotada de deslocar para uma delegada mulher que coordena a parte da infância e tudo mais, que ela mesma teria dito que teria maior sensibilidade no trato. Então esse é o ponto, é a cultura. Nós temos que ter programas de capacitação e sensibilização para a temática de gênero, no que se refere aos agentes do aparato da segurança e da justiça. Então esse será um dos pontos que eu vou levantar amanhã nessa reunião. Tem aí, vamos dizer, um elenco de propostas que estou amarrando para poder contribuir no que se refere à prevenção, combate e erradicação da violência contra a mulher. Lembrando, como eu sou da área do direito e sou uma pessoa que realmente louvo toda a gramática internacional de direitos humanos, que o Brasil é parte da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Isto é, assumir deveres jurídicos do que se refere ao direito de todas nós a uma vida livre de violência. A repórter Vitória Famer também tem uma questão para a senhora. Secretária, bom, foi um momento até considerado positivo da parte de direitos humanos desse governo interino, do governo federal, o seu convite como uma especialista na área de direitos humanos e principalmente a sua aceitação para o posto. E após também muitas críticas que nenhuma mulher estava sendo nomeada para um cargo de tamanha importância no governo federal. Eu gostaria que a senhora explicasse como foi esse convite e se também há uma conversa com o presidente interino Michel Temer para a nomeação de mais mulheres nas pastas ligadas ao governo federal. Veja, eu fui surpreendida com esse convite e o aceitei, ainda que até escrevi um artigo, tem uma coluninha no Globo que eu escrevo uma vez por mês, da quinta passada foi um pouco prestando contas da minha aceitação, por que eu aceitei, e a minha resposta é simples: eu sou obcecada a causa dos direitos humanos. Meu vínculo não é com qualquer partido, realmente não tenho vinculação partidária com qualquer partido, entendo que essa é uma política de Estado e não de governo. Estou na área há 20 anos como pesquisadora, professora, militante. Aceitei, claro, com a primeira premissa de ter coerência nas minhas posições. Tudo que eu defendi, sempre defendi em sala de aula, agora defendo aqui com vocês no programa. Tudo que eu defendi na militância, estou defendendo. E farei de tudo para dar uma contribuição. É quase um ato cívico, fui muito rechaçada, houve aplausos, como você lembrou, houve suporte, houve apoio, mas houve muitas críticas, e eu entendo, estou em paz com a minha decisão e com a minha consciência, não jogo para o público, realmente, acho que com quase 50 anos a gente aprende que o apego é aos nossos valores que alicerçam a minha vida, e o meu compromisso é com a minha coerência com a causa. E eu me sinto feliz em poder contribuir,
feliz em tentar realmente afinar políticas, evitando recuos ao máximo e possibilitando alguns avanços. Secretária, qual é a prioridade das prioridades na questão dos direitos humanos no Brasil? Veja, a prioridade das prioridades é difícil dizer, porque é um tema multifacetado, é um tema complexo, em construção. Os direitos humanos não têm uma história linear, temos avanços, temos recuos, temos luzes e sombras. Mas o que me parece fundamental, amanhã estarei em Brasília, ainda não tomei posse, porque sou procuradora do Estado, então há um ritual institucional para me liberarem na Procuradoria. Então, só o Conselho da Procuradoria vai votar isso na sexta-feira. Ainda não estou em Brasília, estou indo e vindo. Mas o que me parece fundamental, sem qualquer sectarismo, louvar a causa, isso que me move, e avaliar os programas que há, quais são os programas exitosos que há, vamos mantê-los, quais são os programas que merecem revisão, vamos revisitá-los. E, veja, eu diria, no campo aí da proibição da discriminação e promoção da igualdade, há toda uma arena fundamental para a proteção dos direitos humanos das mulheres, aí é toda a política de combate à homofobia, proteção aos direitos das crianças, idosos, migrantes, dentre outros. Não há direitos humanos sem que se proíba a discriminação, sem que se promova a igualdade, esse é um braço fundamental. O braço da educação em direitos humanos, pautado por uma cultura pluralista, uma cultura aí cidadã. Isso me parece fundamental em todos os cenários, ou seja, desde a infância até aí lidar com juízes, capacitação, terei reunião com o CNJ, com o presidente do Supremo. Quem pediu uma reunião, achei curioso, um dos primeiros foi o Maurício de Souza. Teremos uma reunião na semana que vem. A minha sugestão a ele é que possamos trabalhar em gibis que são lidos. Eu tenho uma filha de 9 anos que é leitora assídua, que tenhamos edições sobre o combate ao sexismo, ao racismo. Então, eu creio que isso, o campo da educação e direitos humanos é um campo de empoderamento da causa. Novos temas como tecnologia e direitos humanos, empresas e sua responsabilidade em direitos humanos, indicadores para mensurar os direitos humanos, toda a parte ligada às violações maciças dos direitos humanos, o não à tortura, nada pode admiti-la. Isso está na Constituição, isso está nos tratados que o Brasil ratificou, nem guerra, nem ameaça, nem instabilidade, nada. A proibição da tortura é algo absoluto. E também a temática aí da escravidão contemporânea, do trabalho infantil, trabalho escravo. Então, são muitas as pautas. Eu teria dificuldade de dizer qual é. Sim. Eu creio que há toda essa arena de frente. Perfeito. Que há de ser tocada. A Vitória, nós combinamos um tempo com a senhora, mas a Vitória e a Bibiana têm mais uma pergunta cada uma para a senhora e a gente encerra a entrevista. Secretária Bibiana falando novamente, na área de direitos humanos, uma questão muito sensível no país e que foi, de certa forma, tocada pelo governo Dilma é a investigação sobre a ditadura militar e os crimes, a responsabilização sobre os crimes. Na semana passada ouvimos aqui o novo ministro-chefe da Secretaria de Segurança Institucional do governo Temer, o general Sérgio Etchegoyen, que critica duramente o resultado da Comissão da Verdade durante o governo Dilma, que terminou em 2014. Ele critica o fato de a comissão não ter dado, nas palavras dele, o direito à defesa pelos militares. Qual é a sua posição sobre essa comissão e a senhora pretende liderar algum outro tipo de investigação sobre a ditadura durante o seu mandato? Eu até estive esse final de semana com o então ministro José Carlos Dias, um queridíssimo amigo. Eu aplaudo os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, aplaudo o relatório notável, histórico, que foi lançado dia 10 de dezembro de 2014. Vamos criar, já estava previsto no papel a criação de um grupo de trabalho para pensar nesse órgão que o próprio relatório comenta de supervisão das conclusões. Eu, pessoalmente, não é a posição do governo, mas é a minha, entendo que há o dever do Estado de investigar, processar e punir os crimes contra a humanidade, tortura, execução sumária, arbitrária, etc., a minha posição pessoal, mas também devo salientar que isso refoge à minha competência, porque cabe a outros atores institucionais. Quem tem o monopólio para a procuração penal pública é o Ministério Público. Quem pode julgar
é o Poder Judiciário. Então, isso ultrapassa, extravasa o âmbito da minha competência. O que eu posso fazer e farei, que tive reunião com a minha querida amiga, que é a Procuradora da República, Eugênia, na semana passada, e que preside a Comissão dos Mortos e Desaparecidos, é que vamos tocar essa agenda no âmbito da nossa competência, passo a passo. Então, essa é a minha posição. É um trabalho que eu aplaudo e que eu reputo essencial. Secretária Vitória, novamente, que fala com a senhora agora. Ontem, na parada LGBT em São Paulo, em apoio à diversidade sexual, uma das maiores do mundo, desculpe, a presidente afastada Dilma Rousseff, através das redes sociais, fez críticas, uma alfinetada também ao atual ministro do Trabalho, que é deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, Ronaldo Nogueira, sobre ele, juntamente com outros deputados federais, terem assinado um decreto legislativo tentando sustar o uso do nome social a travestis e transexuais. E a presidente afastada fez duras críticas que no mês passado ela tinha assinado um decreto presidencial autorizando o uso a essas pessoas. Qual é o seu posicionamento com relação à secretaria? Vai tentar combater esse projeto que tenta assustar esse uso do nome social a essa comunidade? Sim, porque eu defendi e dei uma conferência num grande congresso na sexta-feira em Curitiba, Congresso Internacional de Direito Constitucional. Meu tema foi justamente afeto ao combate à discriminação pautada na diversidade sexual, tendo em vista o sistema global, o sistema regional interamericano, europeu, a decisão do STF de maio de 2011, e o ponto de partida é o direito de ser. Todos nós, toda e qualquer pessoa tem o direito de ser, o direito de desenvolver a sua personalidade humana de forma livre, autônoma e plena. Isso envolve a temática da identidade, da privacidade, do uso do nome social. E quero dizer que tem o apoio do ministro da Justiça nesse ponto. Então, temos aí o desafio de buscar convencer. E como eu venho da área jurídica, o presidente da República foi meu orientador, é uma pessoa apegada à legalidade, à ordem constitucional, esse é o arcabouço que eu já tenho preparado, o arcabouço jurídico em defesa, baseado e lastreado na ordem constitucional, na jurisprudência protetiva das cortes interamericana, europeia e na decisão unânime do Supremo de 2011, de maio de 2011. Ou seja, não há como discriminar alguém em razão da sua diversidade sexual. Ninguém pode ter menos direitos em razão da sua orientação sexual. Secretário, a gente já estourou o tempo combinado com a senhora, a gente quer agradecer e desejar uma boa reunião aí, né, e um bom mandato à frente da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Eu agradeço muito, um ótimo dia a todos vocês. Muito obrigada, foi um prazer ter aí refletido com vocês a respeito da política de direitos humanos. Obrigada, secretária. Obrigada. Obrigada.